Meu nome é Eduardo Mano, eu sou originalmente do Rio de Janeiro e vim para Portugal com minha família em 2018. Nós viemos trabalhar numa igreja batista, da Convenção Batista Portuguesa, viemos a convite do pastor local lá em Lisboa e lá junto daquela igreja nós desenvolvemos um trabalho na área da música, minha área ministerial primária é a música, e também na pregação, auxiliando na pregação e também no ensino bíblico, essas coisas é o que a gente fazia na igreja. Uma coisa que eu reparei muito quando a gente chegou aqui e começou a ter o contato com outras igrejas e ver a realidade evangélica em Portugal, que aliás é uma realidade muito pequena. Portugal hoje tem 10 milhões de habitantes e desses 10 milhões, 2,1%, ou seja, mais ou menos 2.100 habitantes, 210 mil habitantes são evangélicos. Só para efeito de comparação, hoje, legalmente residente em Portugal, há 350 mil brasileiros, ou seja, há mais brasileiros imigrantes vivendo em Portugal hoje do que há evangélicos no país. Esses evangélicos estão divididos em N denominações, basicamente todas as denominações e igrejas missionárias têm trabalho aqui, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, igrejas independentes diversas, a Hillsong, por exemplo, tem trabalho aqui, e enfim, são várias igrejas, né? E uma coisa que a gente percebeu foi, em primeiro lugar, vindo de uma realidade brasileira, é o tamanho das igrejas. As igrejas aqui são pequenas em relação às igrejas brasileiras. Uma igreja grande aqui pode chegar a ter 150, 200 membros, 300 membros no máximo. E isso já é considerado uma igreja grande para o país, né? E uma coisa também que acontece bastante, infelizmente, as lideranças e as denominações não trabalham muito juntas. Então, os batistas trabalham muito entre si e as outras denominações vão trabalhar entre si também. Não tem um trabalho muito forte interdenominacional. Embora haja seminários interdenominacionais e organizações interdenominacionais, como a Jocum, como a OAN também está aqui, a Operação Mobilização, a maioria das organizações missionárias tem base em Portugal, o Palavra da Vida tem base em Portugal, mas geralmente, pelo menos no meio tradicional, que é o meio que eu pude trabalhar nesse tempo que eu tive aqui com mais diretamente, a gente percebe que ele não se mistura muito. Os batistas ficam muito próximos dos batistas e, enfim, acaba ficando mais fechado. Portugal tem uma característica hoje que é o êxodo das pequenas regiões, dos interiores, das cidades que são menores e pequenas nesse caso, porque as pessoas buscam trabalho, vão buscar seu sustento e acaba que, primeiro que elas não podem fazer faculdade nessa cidade, ao contrário do Brasil, onde a gente tem faculdade em quase toda cidade e tem polos das universidades e das faculdades também em cidades menores, aqui não há. Para você fazer uma faculdade, você tem que ir para o Porto, que é uma cidade grande, tem que ir para Coimbra, tem que ir para Aveiro, tem que ir para Lisboa, ou tem que ir para a cidade do Sul. Você não tem faculdades em qualquer cidade, polos em qualquer cidade. Então você tem muitos jovens saindo dos interiores, vindo para a cidade grande, ficam 5 anos na faculdade, né, fazem a faculdade mais um mestrado e muitas vezes não voltam para o interior. E esses interiores acabam ficando com uma baixa oferta de trabalho, com uma população muito idosa, muitas vezes sem atuação evangélica nenhuma, nem dos batistas, nem dos presbiterianos, nem dos metodistas, enfim, nenhuma denominação acaba trabalhando lá. Primeiro porque seria muito difícil você manter um pastor nessa região, porque basicamente a igreja que enviar vai ter que continuar pagando o salário desse pastor. E é muito difícil que ele consiga plantar uma igreja e que essa igreja se torne também o sustento dele e também dos custos operacionais que qualquer igreja tem. E também porque, como a maioria das pessoas aqui, principalmente quem trabalha os trabalhadores do Evangelho, né, acabam tendo que buscar uma bivocação, um trabalho para poder se manter também, porque o custo de vida em Portugal está muito elevado, acaba que nos interiores não há trabalho, muitas vezes não há trabalho, então muitas vezes não faz sentido, entre aspas, né, claro, ir para o interior e abrir um trabalho no interior onde não vai haver trabalho e provavelmente não vai ter como a igreja se autossustentar. Então,
existem essas dificuldades hoje que a gente percebe. Então, muitas cidades do interior, além de ter uma população idosa muito grande, você tem uma oferta de trabalho muito pequena, muito baixa, e você tem uma oferta do evangelho em si quase nula, quase inexistente. É claro que já há igrejas que prestam atenção nessa situação e tentam, da forma como podem, trabalhar e enviar obreiros para essas áreas, mas eu creio que ainda haja um campo muito vasto para ser operado nesse sentido. Uma outra questão também é que com o fluxo, né, de imigrantes que Portugal tem recebido, não só brasileiros, mas de todas as nações, mas principalmente brasileiros, pela facilidade da língua e pela facilidade de acesso, muitas igrejas têm sido abertas focadas no público brasileiro, o que não é necessariamente um problema, é claro, porque quanto mais igreja melhor nesse sentido, né, mais frente de trabalho, mais frente de pregação do evangelho. A questão é que muitas vezes essas igrejas trabalham para um gueto ou para uma parcela da sociedade que não quer dizer que seja o todo da sociedade, e elas às vezes acabam por ostracizar os próprios portugueses, porque elas têm uma cultura litúrgica, uma cultura eclesiástica que é muito mais semelhante à nossa cultura brasileira do que a cultura portuguesa. A cultura portuguesa eclesiástica é bem diferente da cultura brasileira eclesiástica, e eu acho que quem vem com o intuito de servir a igreja em Portugal precisa ter em mente que a gente precisa servir aos portugueses também, até porque esse é o país deles. É um país que precisa do evangelho, é um país que tem uma carência muito grande do evangelho. Então, as pessoas que querem vir e querem investir seu tempo aqui, querem talvez investir seu próprio dinheiro aqui para poder, claro, criar fontes rentáveis de investimento e tudo mais, elas precisam pensar em alguma forma de tentar abençoar essa terra. Gerando novos empregos, seja gerando oportunidades para aqueles que estão aqui, que precisam de oportunidades também, e gerando oportunidade de que o evangelho seja pregado de uma forma que seja em amor, que demonstre amor, o amor que a gente sente de Jesus, o amor que nos alcançou em primeiro lugar, aquele amor que nos fez abrir mão de tudo para seguir a Ele, e o amor que nos leva pessoalmente a pregar o evangelho às pessoas, para que essas pessoas sintam esse amor também, porque muitas vezes nesses interiores onde as cidades estão cada vez mais idosas, são pessoas que os filhos já não visitam mais os pais, os avós não veem mais os netos crescerem, então elas precisam de muito carinho, precisam de muito amor, a gente percebe isso andando pela cidade. Aqui mesmo, a gente não está nem tão longe do centro, a gente está a 30 km do Porto, a gente percebe como os idosos olham para a nossa filha que é pequena e muitas vezes provavelmente lembram dos seus próprios netos, ou como eles vêm e param para conversar com a gente, porque às vezes não são ouvidos, às vezes não tem ninguém para ouvi-los. Então é muito importante pensar nessa questão também, de que o Evangelho trata do amor. Às vezes a gente quer muito mais enfatizar o quanto que a pessoa é pecadora, mas a gente se esquece que nós fomos também convencidos, em primeiro lugar, pelo amor de Cristo. E fomos chamados por causa desse amor e depois convencidos do nosso pecado, daquilo que a obra do Espírito Santo fez em nosso coração e faz em nossos corações a cada dia. Ela passou pelo amor de Cristo, e esse é aquele amor que nos constrange e que nos quebra e que nos vence por completo, para que então nós pudéssemos ser tratados e quebrantados por dentro pelo Espírito, para que pudéssemos mudar a nossa vida e caminhar para Ele.